Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Keno e que história é essa, né? De que ele poderia interessar o Coritiba para a temporada de 2026, até porque é um jogador que tem ainda mais um ano de contrato com o Fluminense, não vinha sendo muito utilizado no meio do ano, até ganhou algumas chances com o Zubeldia no Fluminense na reta final, mas assim, já é um jogador de 36 anos, futuro ainda incerto no Fluminense, que apesar da idade, né, vamos combinar, a questão física dele não seria um problema, não é um jogador que vem passando por diversas lesões, e além disso tem também do Ganso, né? Será que compensaria, por exemplo, para o Coritiba ir atrás de um nome assim de mais peso? Por exemplo, já especulou o Lucas Lima, ele e o Ganso têm basicamente a mesma idade. Será que faria sentido, né, investir numa contratação de um cara para ganhar 500 mil, 600, 700 mil, por exemplo, para a atual edição da Série A? Vamos trazer aqui os detalhes, até porque tanto o Ganso quanto o Keno estão em situações parecidas, né, no Fluminense. Ambos têm 36 anos, não vinham sendo tão utilizados nessa última temporada e tem contrato, né, com o Fluminense até o final de 2026, o que poderia até facilitar no empréstimo, caso o Fluminense não queira mais continuar com os jogadores, porque é melhor você pagar só 50% dos salários desse atleta do que manter, né, ele durante toda a temporada até o fim do ano ganhando 100%. Enfim, vou trazer os detalhes para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team. Bora chegar aqui a essa próxima meta no YouTube, que é de 26 mil inscritos. Então, se você está assistindo e ainda não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever, certamente nos ajuda bastante a chegarmos nessa próxima meta. Lembrando que aqui em média, né, nós postamos 4, 5 vídeos todas as semanas do Coritiba. Então, para você não perder nada, já se inscreva e ative as notificações. Eu vou deixar aqui primeiramente essa matéria, né, do portal aqui, O Coritibano, informação do Thiago Fernandes, de que tem interesse no zagueiro Patrick, de 26 anos, que também tem um Corinthians, né, como um dos interessados, e que o clube pede 1 milhão de euros, quase 7 milhões de reais, né, 6 milhões e 700 mil, pela contratação, né, do jogador. Foi titular no último final de semana, derrota para o Santos, o zagueiro jogou. Eu lembro que ele já vinha de destaque há muito tempo da Portuguesa, né, principalmente naquele Campeonato Paulista de 2024, onde chamou a atenção de vários clubes, né? O Cruzeiro, o Novo Horizontino, o próprio Corinthians, São Paulo, era um dos interessados. O Novo Horizontino eu até brinco, era para ser o Mirassol de hoje, né? Porque ele já tinha uma estrutura muito boa, quase subiu em 23, 24 e ano passado ainda ficou em sexto. Então assim, ele foi para lá e até que foi bem, né? Jogando o Campeonato Paulista, a Série B, sempre como titular e somando boas médias. É um zagueiro que é canhoto, então isso aqui é muito valorizado no mercado. Tá aqui o desempenho dele no Paulistão do ano passado, né? Todos os jogos como titular. 2023 pela Portuguesa, né? 2024, melhor dizendo, já foi o ano de mais destaque. Na Série B do ano passado foi muito bem também, 30 jogos, 27 como titular. 2024 também um mapa bem parecido, é um atleta que ajuda bastante no esquema, né, de criação de jogadas do Novo Horizontino. Enfim, tem que ver, né? Se o Corinthians tiver interesse na sua contratação, se estiver disposto a pagar mais, fica um negócio difícil de imaginar. De qualquer forma, gostei do nome, zagueiro de 1,83 m, passagem somente para esses dois clubes no profissional, né? Portuguesa, Novo Horizontino e uma rápida passagem no ABC em 2022. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse defensor. Eu acho bem interessante, vamos ver se vai ter algum tipo de avanço ou não nessa história. Bora falar aqui também sobre o Lucas Lima, né? Eu já trouxe aqui em outras matérias. Tanto o Remo quanto o Curitiba têm interesse na contratação do meia para a próxima temporada de 2026. Meia de 35 anos que tem contrato, né, com o Sport até o final desse ano, só que ainda não sabe se vai continuar ou não. O Remo é um dos interessados, já fez proposta para contar com o jogador, que apesar de já ter 35 anos e ter sido rebaixado, né, com o Sport, eu diria que ele é um dos poucos culpados, né, desse rebaixamento, até porque a participação dele em gols até que foi ok, né? 33 jogos, 3 gols e 6 assistências, 9 participações em gols em 33 partidas, uma participação em média a cada 10 jogos, né? Não é um desempenho, meu Deus, em cada 3 jogos, né? Uma em cada 3. Não é um desempenho, meu Deus, sensacional, mas ainda assim deixou uma boa impressão, até porque nas últimas passagens na Série A, ele já tinha 2 anos, né, sem jogar, não tinha deixado números tão bons como, por exemplo, pelo Fortaleza e também pelo Santos, né? Ajudou muito o Sport a subir em 2024, 3 gols e 11 passes. Inclusive ele teve mais participações em gols, né? Foram 9 na Série B, foram 9 participações na Série A contra 12 na Série B. Então assim, 11 assistências na Série B e 2 gols. Então ainda assim, ele conseguiu manter uma média parecida, né, jogando a primeira divisão. Por isso eu acho que pode ser uma boa. Tem que ver essa questão dos salários também, porque se entrar em leilão, né, não faria muito sentido pro Coritiba ficar
vendo, né, quem vai dar mais nessa história. Tem contrato com mais um ano com o Sport, tem que ver, porque o clube vai aceitar liberá-lo numa boa, sendo que o Sport já demonstrou interesse em continuar com ele para a Série B. E ele ainda tem um ano de contrato. Vamos ver como que vai ficar essa situação. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Meia canhoto, ex-Palmeiras, né, viveu uma fase muito boa no Santos até ir para o Palmeiras, um ano bem só no Palmeiras em 2018 e desde então caiu bastante de rendimento. Dá para dizer, né, que ele se reencontrou no Sport em 2 temporadas, mais de 100 partidas, 8 gols e 21 assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o jogador. E agora falar também sobre o Keno, né, ponta esquerda, ponta direita, que tem um ano de contrato com o Fluminense. Tanto ele quanto o Ganso é uma situação bem específica, porque vai depender muito de como que vai ser o aproveitamento dele nessa reta final de estadual, né? Então, por exemplo, o Brasileirão já começa dia 28, mas daqui para o mês de março, por exemplo, se os jogadores não estiverem sendo muito utilizados, eu tenho certeza, né, que vai ter mais transferências. Inclusive a própria CBF estendeu o prazo de transferências, né, por conta do fim dos estaduais já ter começado o Brasileirão da Série A. Então eu nem ficaria surpreso se eles não saíssem por agora, mas passando 2, 3 meses de temporada e eles não tendo oportunidades, a tendência, né, é que eles procurem outros clubes e até para o próprio Fluminense, vendo que o Keno, por exemplo, nem está entrando nos jogos. Você continuar pagando, vamos colocar aqui, 600 mil por mês, não é melhor você emprestar para o Curitiba, você continuar pagando 300 e o Curitiba ajudar em outra parte com 300, faltando, vamos colocar, 10 meses, né, para o fim do contrato, que tem um 13º também. Então você vai ter uma economia aí de quase 3 milhões de reais dos seus 300 mil, né, de partes que o Curitiba pagaria. Então teria uma economia muito interessante. Lembrando que o Kennedy ficou muito tempo no banco, né? Depois do Mundial de Clubes, quando o Fluminense troca de técnico, meu Deus, é cada coisa, né? Saiu o Renato Gaúcho, chegou o Zubeldia, não foi uma passagem ruim, né? Foi até que boa. Dá pra ver que ele ficou muito tempo aqui e nem sendo relacionado. Teve uma sequência boa aqui, ó, que ele marca um gol contra o Atlético Mineiro e aí depois tem algumas sequências entrando, né, no final das partidas, mas se a gente pega aqui os últimos 7 jogos da temporada, ele só entrou em 2, um na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco e outro na partida contra o Fluminense, contra o Grêmio, né, que o Fluminense estava ainda brigando por uma vaga na direta, né, na 6ª colocação, se não estiver enganado, ou 5ª, enfim. É um ponto que foi importante para o título da Libertadores do Fluminense, lá em 2023. Naquela ocasião, com o Fernando Diniz, ele foi mais titular. Primeiro ano, né, 53 jogos, 5 gols e 13 assistências. Vai lembrar que ele deu 2 assistências na final da Libertadores. Que todo mundo lembra quem marca os gols, né, mas os passes também que foram muito importantes. Foi uma peça-chave. Já conquistou vários títulos aí na carreira. Vale lembrar também que o Fluminense pagou 1 milhão de euros quando comprou, mas como já está em fim de contrato, né, não dá para exigir muita coisa, e ele chegou com 32 para 33, né, agora já com 36 é outra história. Tá aqui o mapa de movimentação nos anos que ele mais jogou, pelo lado esquerdo aqui de fato, né, um ponto esquerdo aqui de mais velocidade, 2 gols e 4 assistências em 2023, no Brasileirão do ano passado ele só jogou 18 jogos, 1 gol e 2 passes, e 2024, 27 partidas com só 1 gol e uma assistência. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Atleta também que jogou, né, algumas partidas aí no Mundial de Clubes com o Renato Gaúcho, inclusive na semifinal contra o Chelsea. Pode deixar sua opinião aqui sobre o Keno nos comentários. Igual falei, apesar da idade, eu ainda acho que pode ser uma boa. Situação parecida com o Ganso, mais difícil porque ele ganha mais, tem o interesse do Santos, então se ele sair do Fluminense, o Santos abriria as portas naturalmente para sua contratação. Só jogou 28 partidas nessa última temporada pelo Fluminense, que é muito pouco, né? Foi o ano que ele menos jogou como profissional na sua carreira. Situação parecida com o do Keno, na reta final mesmo do campeonato, quando o Fluminense estava buscando uma vaga na Libertadores, né, direta, e também nas semifinais contra o Vasco, ele sempre entrou nos últimos 5 jogos da temporada, o que é um ponto que talvez ele possa ter mais espaço. Vai ser muito importante analisar esse começo, né, de estadual, para ver se ele vai continuar sendo utilizado ou não. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Vai estar outras sugestões de vídeos aqui do Curitiba na tela final e nos vemos numa próxima. Valeu!